Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje nós iremos falar a respeito de equação do segundo grau, né, incompleta, no caso, dando continuidade. E nós iremos ver alguns casos. Hoje nós iremos ver um caso, certo? Que vai ser relacionado com o b igual a zero. Então vamos lá. A equação do segundo grau do tipo ax² mais bx igual a zero, ou ax² mais c igual a zero, e ax² igual a zero com um a diferente de zero são chamadas de equações incompletas, pois não possuem todos os parâmetros como a equação completa. A equação completa, no caso, ela é ax² mais bx mais c igual a zero. Nos últimos exercícios que nós fizemos para identificar os coeficientes, identificar quem é o a, o b e o c, e também classificar em completa e incompleta. Essa equação ela é a completa, ax² mais bx mais c igual a zero. Ela passa a ser incompleta quando vai faltar algum dos termos, exceto o a, certo? O ax². Mas pode faltar o bx ou c, né? São esses casos aqui acima, descritos. O primeiro caso que a gente vai fazer, e a gente vai, assim, fazer um método para resolver eles. Então, o primeiro caso, quando o coeficiente b é nulo, no caso b é nulo, né, temos uma equação da forma ax² mais c igual a zero. A forma mais indicada para resolver essa equação é levar o coeficiente c ao segundo membro e em seguida dividi-lo pelo valor do coeficiente a. E o que resulta em uma equação da seguinte forma. Então, ax² menos c dividido por a. Podemos ainda extrair a raiz quadrada em ambos os lados, ficando com x igual a raiz de menos c dividido por a. Então, ou seja, para me resolver essa forma de equação incompleta, um método para me resolver é aplicando simplesmente essa fórmula. Mas não necessariamente eu posso usar essa fórmula. Se eu saber só manipular as incógnitas e o número, eu consigo chegar sem precisar de decorar a fórmula. Então vamos lá para o primeiro caso. Aqui eu tenho uma equação, né, que ela obedece o caso, que o b é igual a zero, né? Então x² menos 9 igual a zero. Nesse caso temos a variável a, que é 1, e o c, que é menos 9. Vamos resolvê-las como foi explicado. Se a gente for resolver como foi explicado, então x², né, o menos 9 passa para o outro membro, fica 9. Então, raiz de 9, que fica mais ou menos 3. Temos, então, dois resultados para a equação. São eles o 3 e menos 3. Se eu aplicar nessa fórmula, também vai dar da mesma forma. Onde que eu tenho o meu a, que é o meu coeficiente a, toda vez que não aparece é 1, né? O meu c é menos 9. Aí se eu aplicar nessa fórmula, só que não esquecendo que esse mais ou menos não foi colocado aqui na fórmula, tá? Uma outra fórmula análoga. 4x² menos 25 igual a zero. Analogamente ao anterior, faremos 4x² dividido por 25. O 4 está multiplicando, ele passa para outro membro, dividindo. Então, x² igual a 25 dividido por 4. X igual a 25 dividido por 4, né? Porque o expoente 2 ele passa como raiz quadrada, que fica x igual mais ou menos raiz de 25, 5, e raiz de 4, 2. Então, os resultados é 5 sobre 2 e menos 5 sobre 2. Um outro exemplo. 3, né? 4x² menos 100 igual a zero. Resolvendo essa equação utilizando o mesmo método. 4x² igual a 100. O 4 está multiplicando, ele passa dividindo, né? Então, 100 dividido por 4 fica 25. Aí o 2 ele passa como raiz quadrada de 25 e fica mais ou menos 5. Então, qual que seria a dificuldade desse exercício? Simplesmente vocês vão ter que tirar os coeficientes que a gente tinha feito na passada, né? Porque ela é uma equação incompleta. Vocês vão tirar os coeficientes a, b e c, mas só que não vai ter o coeficiente b. Mas, se vocês quiserem utilizar a fórmula, né?
essa fórmula. Agora, caso não queiram, eu vou mostrar também, assim como foi resolvido aqui também, não precisa também necessariamente resolver com a fórmula. Eu vou mostrar uma resolução com os dois casos, mas para tentar vocês, tem uma atividade, né, que é para vocês fazerem, da A até a J. Resolva as equações do segundo grau incompleta pelo método que achar mais conveniente, né? Eu coloquei mais conveniente porque pode ser resolvido das duas formas. Aí eu tenho ax² menos 5 igual a zero. Esse primeiro exemplo aqui eu vou resolver ele. Então, como que eu posso resolver ele? Simplesmente é fazer dessa forma aqui. A expressão é x² menos 5 igual a zero. Então ela vai implicar que o menos 5 está positivo, ele passa para outro membro da igualdade. Então passa a ser a 5, né? Ele troca de sinal. Então x² igual a 5, né? Isso implica que o 2, esse expoente 2, ele passa como raiz quadrada. Então x é igual a mais ou menos raiz de 5. Então os valores dele, né, a resposta é mais ou menos mais 5, raiz 5 e menos raiz 5. Então, mais ou menos raiz 5. Agora, se eu quiser fazer pelo método da fórmula, como que eu faço? A igual a 1, né, que eu tirei aqui 1. O B é igual a 0, que não aparece. O C, menos 5. Então, aí eu substituo na expressão x igual mais ou menos raiz de menos c sobre a. X é igual mais ou menos, o c é menos 5, então menos, abre parênteses, menos 5, dividido por 1, que é o a, tudo bem? Então eu tenho aqui x é igual mais ou menos raiz de 5 dividido por 1. 5 dividido por 1 dá 5, né? Então vai dar raiz de 5. Então x mais ou menos raiz de 5. Professor, qual que é o método que eu devo usar? Bem, se você quiser fazer com fórmula, pode fazer com fórmula. Tudo bem? Mas eu prefiro fazer desse método, do primeiro método. Eu acho ele muito simples, porque eu vou manipular as incógnitas passando de um membro da igualdade para o outro e já consigo o valor, né? Sem decorar a fórmula. Mas se você achar conveniente dessa forma, pode resolver usando a fórmula. Tudo bem, pessoal? Então os exercícios para vocês são só esses para serem resolvidos, para serem entregues, tá? Então é isso, até a próxima aula. Abraço.